Olá, sou Jorge Roberto e sou associado ao Lions Clube de Brusque, berço da fiação. Nos últimos 6 anos, fui 2 vezes secretário do Distrito 35 e 3 vezes secretário adjunto, apoiando os novos que assumiram o cargo. Neste vídeo, temos o propósito de repassar algumas dicas importantes para o desempenho da função de secretário no Distrito. O que vou apresentar você não vai encontrar escrito em nenhum manual e nem é exposto em nenhum treinamento disponibilizado pelo Distrito Múltiplo, os quais ocorrem antes das convenções. Só exercendo a função e conhecendo as necessidades que surgem, podemos aprender. Algumas delas estão relacionadas com as atividades estatutárias para a função e elas serão apresentadas para ilustrar algumas das dicas. Se alguma figura tiver pouco tempo de exposição, pare o vídeo para ler o seu texto. Não é complicado realizar as tarefas do secretário, mas uma das condições básicas é ter disponível um computador e conhecer o básico de algum editor de texto para produzir os documentos sob responsabilidade da função, como o Word, por exemplo. Dispor, se possível, de uma impressora também é importante. Não existindo a impressora, um pendrive para gravar os arquivos produzidos e levar para impressão em uma loja também resolve. É importante saber utilizar e-mail e WhatsApp para passar documentos e informações aos membros do gabinete, assessores e aos clubes. É desejável que o secretário forme grupos específicos com todos os membros votantes do gabinete, com os membros do comitê de honra e também com os secretários dos clubes e, se possível, incorporando os presidentes neste grupo dos secretários. O trabalho do secretário deve começar imediatamente após ser escolhido pelo governador, ou seja, antes mesmo que tenha sido empossado no cargo. Estas tarefas iniciais são muito importantes. Deve verificar com o atual secretário se o governador e os vice-governadores eleitos na convenção, secretário e tesoureiro indicados pelo governador eleito, já foram informados no site de Lions Internacional, MyLCI. Há uma função no sistema disponível para que o secretário em exercício informe os novos dirigentes do próximo ano. Estes informes prévios são importantes para possibilitar o efetivo início da gestão do próximo gabinete da governadoria. Com eles efetivados, o novo secretário poderá complementar as informações dos demais dirigentes que precisam ser cadastrados em Lions, tais como os coordenadores da equipe de ação global, GAT, da Fundação Internacional LCF, presidentes de divisões, regiões, entre outros. Se ainda não informados, acompanhar a efetivação deste procedimento antes que se encerre o mandato do atual secretário em 30 de junho, já que o próximo secretário só terá acesso ao sistema para fazer os registros se já estiver previamente cadastrado na função. Caso o informe do dirigente tenha que ser feito após o término do mandato da governadoria atual, o novo secretário só poderá solicitar à Lions Internacional que os dirigentes sejam registrados através do preenchimento e do envio do formulário de código DA903, anterior PU. Enquanto não informados e cadastrados nas respectivas funções, não poderão fazer os registros nos sistemas de Lions Internacional. Qualquer associado de um clube pode se cadastrar para acessar os sistemas de Lions Internacional. Se não estiver ocupando um cargo de dirigente, terá acesso para várias consultas sobre o seu clube e distrito. Além das consultas, o associado cadastrado poderá fazer alguns cursos online
no site de Lines Internacional. Se já estiver ocupando um cargo de direção, terá acesso a todas as funções correlacionadas com o cargo que ocupa. Caso você ainda não esteja cadastrado, dispondo de login e senha, de imediato deve se cadastrar acessando a página de Lines Internacional, conforme demonstram as figuras. Também é desejável que se tenha prévio conhecimento do Estatuto, dos regulamentos e regimentos internos vigentes em seu distrito, pois são neles que estão descritas todas as atividades e responsabilidades inerentes aos cargos. Havendo estatuto, verificar se ele está registrado no cartório de registro de títulos e documentos do município sede do distrito, bem como se está atualizado com o modelo oficial para distrito de Lines Internacional. Os regulamentos, caso sejam documento não contido no estatuto, e os regimentos internos não precisam ser registrados em cartório. Os estatutos, os regulamentos precisam ser aprovados por delegados em convenção distrital. O regimento interno apenas pelos membros do gabinete em reunião de gabinete distrital, RGD. Procure o assessor de estatuto e regulamento ou o assessor jurídico do distrito para obter estes documentos. Se eles não possuírem, verifique a sua existência com o contador que dá assistência ao distrito. Se não existir no estatuto ou regulamentos para ser consultado previamente, interaja com o governador eleito para equacionar esta situação. Notar que o distrito, para funcionar em sua plenitude, precisa estar devidamente regularizado, conforme estabelece o Código Civil, no que tange às normas para a constituição e o funcionamento das pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Evidentemente, esta regularização e as atualizações são da competência do assessor de estatuto e regulamentos ou do assessor jurídico do distrito. No entanto, a responsabilidade é a do governador, e você, como secretário, deve apoiá-lo. Outra prévia preocupação é verificar se as providências para o registro da ata de posse do governador, dos vices, secretário e tesoureiro já estão sendo tomadas, conforme a atividade usualmente atribuída à função do secretário, já que lhe compete preparar a ata e todas as demais documentações exigidas, como edital de convocação e listas de presença. Para facilitar este processo de registro, é desejável que a solenidade de posse da nova gestão do distrito ocorra ainda dentro do mês de junho, já que existem cartórios que pedem prazo de até 30 dias para entregar o documento registrado. Sem este documento registrado no cartório de registro de títulos e documentos do município sede do distrito, o governador e o tesoureiro não poderão fazer as movimentações financeiras necessárias. Só com a ata de posse registrada, eles podem se regularizar junto à rede bancária como gestores oficiais do distrito e, consequentemente, poderem movimentar os recursos depositados, emitir os boletos para a cobrança das cotas distritais, entre outros. Não estando regularizados, ficam ainda impedidos de gerir os recursos de eventuais subsídios concedidos pela Fundação Internacional a projetos ainda em execução em algum clube vinculado ao distrito. Outra atividade preliminar importante é o preparo prévio das portarias de nomeações dos componentes da sua equipe de trabalho, a serem assinadas pelo governador, sempre destacando a sua vigência para o ano leonístico correspondente. É desejável que as portarias especifiquem, em resumo e de forma genérica, as atividades que se espera sejam efetivadas, principalmente pelos assessores, caso elas não estejam descritas no estatuto ou nos regulamentos. Estando descritas, basta mencionar no texto das nomeações os artigos correspondentes a serem observados
no cumprimento das funções. Finalmente, deve atentar para a preparação da nominata do governador, da governadoria, documento que relaciona todos os membros da equipe de trabalho da governadoria e os seus dados de contatos, além das diretorias dos clubes, do distrito, entre outras informações. Usualmente, é designado um assessor para o preparo deste documento, a nominata, mas o secretário deve estar atento à sua elaboração, à correção dos seus dados e à sua efetiva emissão. Então, para lembrar, estamos resumindo neste quadro o que é desejável acompanhar e trabalhar para fazer acontecer, mesmo antes do início da efetiva gestão do secretário. São tarefas muito importantes e que, se realizadas previamente, em muito irão contribuir para que todos os membros do gabinete possam efetivamente começar a sua completa gestão em 1º de julho. Não sendo realizadas antes do início da gestão, com certeza haverá um prejuízo inicial para que todos os ocupantes dos cargos possam utilizar os sistemas de live internacional para consultas, registro de atividades ou outras informações. Adicionalmente, haverá atraso no início da gestão financeira do distrito. Já agora, devidamente ocupando a função, é importante verificar se todos os membros do gabinete e demais coordenadores e assessores estão efetivamente informados em suas respectivas funções como equipe da governadoria. Se você já está devidamente cadastrado no sistema de Lions e informado na função de secretário, para você, acessando a função de consulta, todos os cargos que devem ser ocupados serão apresentados em tela. Havendo algum vago, verificar com o governador se já foi indicado e atualizar o que for necessário, já que só o seu cargo e o do governador possibilitam fazer estes registros. Importante também pesquisar se os principais cargos das diretorias dos clubes já foram informados no sistema de Lions. Em havendo cargos não informados, interagir com o presidente da região ou da divisão, ou mesmo com o presidente ou secretário do clube, para se informar sobre o não preenchimento e preparar um relatório para entregar ao governador. Monitorar os registros que são ou não feitos pelos dirigentes dos clubes, inclusive os de registro de atividades, é também tarefa correlata ao secretário para atualizar o governador. A responsabilidade pela fiscalização desses registros, em primeiro momento, é dos presidentes de divisões e de regiões. Conforme seja pré-estabelecido o calendário de reuniões do Gabinete do Distrito, RGD, sejam ordinárias ou extraordinárias, assim como da convenção, dentro dos prazos estabelecidos no Estatuto e Regulamentos, se deve emitir os respectivos editais de convocações. O edital deve informar a data, horário de início, previsão de término, local da realização e sumário dos assuntos que deverão ser tratados, ou seja, a pauta da reunião ou da convenção. O secretário também deve auxiliar o governador no preparo dos respectivos roteiros. O roteiro é um documento que relaciona a sequência das ações da reunião, especificando quem são os seus atores, os tempos de exposições e debates previstos. O roteiro é fundamental para uma organizada condução das reuniões e ainda do trabalho do mestre de cerimônia. Todas as atas das reuniões e da convenção devem ser preparadas pelo secretário. Elas devem focar principalmente as decisões tomadas e resumir os debates dos assuntos e das palavras livres. Existem vários modelos de atas. Ela é fundamental para resgate das decisões tomadas e para evidenciar o funcionamento normal do distrito e do cumprimento do que estabelece o Código Civil para o funcionamento das entidades sem fins lucrativos. Lista de presença pré-impressa,
contendo os dados das reuniões do gabinete e os nomes de todos que devem delas participar, principalmente daqueles que possuem direito ao voto, deve ser utilizada para obter as assinaturas dos participantes. Estas relações de presenças devem ficar anexas às respectivas atas de reuniões. Caso tenha a participação de outros associados, listas de presenças complementares devem ser elaboradas e as assinaturas obtidas. Elaborada a ata, ela deve ser encaminhada a todos os membros votantes do gabinete para prévias críticas e correções ao texto. Tendo retorno dos dirigentes, verificar se implementa ou não as correções sugeridas e informa a quem as solicitou. Finalizado o prazo concedido para as críticas, emite a versão final, apõe-se a sua assinatura e a do governador e distribui aos membros votantes do gabinete para conhecimento do teor final da ata. Dado o prévio conhecimento do texto final a todos os membros votantes, na próxima reunião do gabinete, solicita ao governador para verificar se eles dispensam a sua leitura. Todas as atas devem ter seus teores aprovados em reuniões do gabinete, sejam as ordinárias ou as extraordinárias. Lembrar que o edital de convocação, a ata e a lista de presença devem compor o livro de atas. Este livro comprova, junto aos cartórios, o funcionamento normal e regular do distrito, ou seja, da pessoa jurídica. Normalmente, ele é solicitado quando da apresentação do requerimento para registro da ata de posse da diretoria ou para as alterações do estatuto. Usualmente, o governador do exercício programa uma reunião extra do gabinete para fazer a posse dos eleitos na convenção. Esta reunião é importante porque a ata gerada é que deve ser registrada em cartório para oficializar e dar legitimidade à nova gestão do distrito. É desejável que ela ocorra dentro do mês de junho, sendo a posse registrada em ata para vigência com início em 1º de julho e término em 30 de junho do ano seguinte. Lembrar que alguns cartórios exigem 30 dias de prazo para proceder os devidos registros. Esta ata tem que ser emitida em 2 vias originais, pelo menos, assinadas em original pelo secretário, pelo governador em exercício e pelos empossados, governador e vice eleitos. Os demais participantes assinam lista de presença em 2 vias originais, já que todos os documentos em vias originais ficam no cartório de registro e as outras são devolvidas devidamente registradas. O edital de convocação desta reunião deve ser específico e ser emitido em 2 vias originais e distribuído a todos os membros do gabinete e clubes do distrito. É muito importante que nesta reunião de posse, o governador eleito e tão logo declarado empossado, já leia as portarias de nomeações do secretário e do tesoureiro que irão atuar na sua gestão, e ainda os declare empossados nos cargos. Este procedimento ajudam a formalizar o tesoureiro em sua função e também junto à rede bancária. Todos os empossados devem ser devidamente qualificados na ata, com todos os dados exigidos pelo cartório de registro. Normalmente, nome completo, estado civil, profissão, CPF, identidade, endereço completo com cidade, CEP, e-mail e telefone. Alguns cartórios exigem ainda algumas declarações de atendimentos ou não para algumas resoluções do Banco Central, além do preenchimento do requerimento. É necessário, então, que seja obtido junto ao cartório do município, a relação das exigências e o modelo do requerimento a ser preenchido e assinado pelo governador. Preocupação especial deve ter o secretário, em apoio ao governador, na preparação e fiscalização
da organização da convenção. Usualmente e estatorialmente, o governador nomeia um grupo de colaboradores para organizar a convenção. Mas o secretário deve estar atento ao que esteja sendo planejado para a sua organização no município escolhido para a sua realização. Isto implica em verificar se estão sendo previstos locais específicos para que os comitês técnicos possam exercer as suas atividades previstas no Estatuto, regulamentos e regimentos internos para convenções, bem como se equipamentos de apoio aos trabalhos estão sendo previstos para serem instalados, normalmente algum computador e impressora. Dentre os comitês técnicos que requerem maiores preocupações para as suas funcionalidades, estão os de credenciamentos de delegados e os de votações, que requerem bancadas de trabalhos e urnas para depósitos, caso as votações sejam realizadas por cédulas. Se elas forem presenciais ou por meio de cédulas, é desejável que o local seja fora do ambiente das plenárias, para não ocasionar distúrbios nas apresentações dos itens pautados. Se as votações forem eletrônicas, outras preocupações devem ser observadas quanto aos processos, meios e suas efetivações. Algumas outras atividades devem ser exercidas pelo secretário. Vamos destacar algumas. O secretário do distrito é a porta de entrada e de saída das demandas originadas no distrito múltiplo e em laios internacional. Vários comunicados e solicitações são recebidas e devem ser despachadas junto ao governador e tomadas as providências decididas. Também é através do secretário que correspondências outras dirigidas ao distrito são recebidas e as eventuais respostas preparadas e expedidas. Cabe ao secretário acompanhar as movimentações de associados dos clubes, inclusões, baixas e, em especial, seus saldos ao final de cada mês, assim como verificar se os clubes estão fazendo os registros das atividades realizadas. Tal acompanhamento deve ser apresentado ao governador, para que ele possa ter subsídios para interagir com os presidentes de regiões, divisões e com as diretorias dos clubes. O governador tem, normalmente, que efetuar uma viagem oficial a cada clube do seu distrito. Estas visitas devem ser informadas à Lions Internacional por meio de um relatório de visita a clube. Este relatório tem que ser preenchido e assinado para cada uma das visitas oficiais do governador aos clubes. Este formulário normalmente é preenchido durante a reunião administrativa que se faz com os diretores do clube visitados, geralmente antes do início da Assembleia Festiva. São vários assuntos tratados nestas reuniões administrativas com as diretorias dos clubes, mas as perguntas constantes do relatório normalmente servem de roteiro para os debates, já que elas devem ser respondidas e encaminhadas para a Live Internacional, juntamente com o relatório que deve ser emitido pelo governador. O encaminhamento destes formulários ocorre no início do mês subsequente ao mês das visitas. Eles são anexos ao relatório de despesas realizadas pelo governador nestas visitas. Lions Internacional reembolsa as despesas do governador no caso das visitas oficiais aos clubes, dentro dos valores estabelecidos para a diária de hospedagem, alimentação e quilômetro rodado, sempre mediante documentos fiscais de comprovação. Usualmente, o relatório mensal desta despesa é preenchido pelo próprio governador. No entanto, alguns delegam a tarefa para o secretário. No início de cada ano leonístico, Lions Internacional emite documento orientativo sobre estes procedimentos, já que outras reuniões oficiais e obrigatórias
também possuem despesas reembolsáveis, bem como os valores das diárias podem ser revistos. Sempre que possível, acompanhe o governador nestas viagens de visitas oficiais aos clubes para poder lhe dar apoio no que for necessário e ele possa cumprir os propósitos destas visitas. Outra atividade importante para marcar a presença da gestão junto aos clubes é a do envio de mensagens sociais. Estas mensagens, emitidas pelo casal governador, podem ser relacionadas a parabéns por aniversário dos membros do gabinete, coordenadores, assessores, comitê de honra e de clubes do distrito, entre outros. Também mensagens encaminhadas aos associados do clube, alusiva aos dias festivos do ano, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal, entre outros possíveis, também impactam na presença do distrito junto aos associados dos clubes. Fundamental ainda é mensalmente verificar os novos associados admitidos em cada um dos clubes do distrito e encaminhar uma mensagem padrão de boas-vindas, porém personalizadas para cada um dos novos associados, dirigida para o secretário do clube, para que o presidente ou ele mesmo possa fazer a entrega ou a sua leitura em assembleia. É desejável que o governador indique um assessor social para cumprir estas finalidades. No entanto, não existindo, o secretário deve se preocupar em previamente preparar o cronograma mensal de envio de mensagens. Bom, neste resumo, listamos os principais pontos que você deve cumprir relacionados com as atividades estabelecidas para a função do secretário, em especial as de final de mandato. Sendo elas cumpridas, muito irá facilitar a equipe que entrar no próximo ano leonístico. Com certeza também, a sua gestão será vitoriosa e muito contribuirá para o sucesso do trabalho da governadoria do distrito nas suas finalidades. Nos meses iniciais, poderemos ter algumas preocupações e dúvidas, mas logo elas serão eliminadas com a sequência dos trabalhos realizados mensalmente. Como estaremos interagindo durante o próximo ano leonístico, eu me coloco à disposição para auxiliar no que for possível, para tirar eventuais dúvidas e para encaminhar algum modelo que seja necessário. Agradeço a sua atenção, a sua paciência em me ver e ouvir. Esperamos que as dicas possam ser úteis e desejamos sucesso a todos nós. Abraços.